Bom dia, meus queridos. Graça e paz. Como é que foi o sono à noite? Benção? Eu falei, eu não vou dormir aqui, que eu vou dar essa tosse levantando à noite. Eu não quero atrapalhar os irmãos, mas eu estou desconfiado que teve irmão que atrapalhou mais do que eu. Estou desconfiado. Meus irmãos, vocês prestaram atenção no que vocês acabaram de cantar? Vocês confessaram um texto da palavra de Deus, que está dizendo, pela graça sois salvos. Como é que você é salvo? É pela graça. Tudo que você faz para a sua salvação vale o quê? Nada se é pela graça. Mas ele diz, mediante a fé. Você fala, opa, eu preciso ter fé. Não. A fé é o quê? Você sabe o que é dom? Presente. E não vem do quê? Das obras. O que é obras? É nós fazendo, é você fazendo, é eu fazendo para ser salvo. Não vem das obras, para quê? Para que eu não possa bater no peito e dizer, doutor Farid, sabe por que eu sou salvo? Eu sou salvo porque eu parei com isso, porque eu parei de fumar, porque eu parei de beber, porque eu parei... Não. Não é pelas obras. Para que ninguém se glorie. Nós cantamos aí agora, em toda e qualquer circunstância olharei e vou depender somente de ti. Eu costumo dizer que o grande problema nosso encontra-se lá no Salmo 9, versículo 10, que diz, em ti, pois, confiam os que conhecem o teu nome. Porque tu, Senhor, não desamparas aqueles que te buscam. Presta atenção, em ti, pois, confiam os que conhecem. Por que nós não confiamos? Porque não conhecemos. E como é que você vai conhecer a Deus? É num acampamento final de semana? Vai ajudar demais. Isso aqui, você vai ver no domingo, a vontade, pelo menos minha, é de fazer igual os discípulos disseram para Jesus, Senhor, vamos fazer 3 tendas aqui, vamos ficar aqui? Não vamos sair daqui mais não? Porque esse contato com a palavra, esse louvor, essa comunhão com os irmãos, isso é maravilhoso. Mas você e eu só vamos conhecer o Senhor diariamente em contato com a palavra dele. Tenha por graça, meu irmão, por misericórdia, esse compromisso de estar todos os dias em contato com a palavra de Deus. Você sabe como é que a fé vem? Vocês sabem. A fé vem pelo ouvir e ouvir da palavra de Deus. Quanto mais contato nós temos com a palavra, mais fé é gerada no nosso coração. Hoje eu saio desse acampamento aqui com um pouco mais de fé, porque eu vou falar vários textos aqui. Ele vai cortar o seu coração, mas ele volta para mim também. Vamos orar? Pai, nós mais uma vez queremos te louvar e te agradecer pelo privilégio de estarmos aqui nessa manhã para aprender mais de ti, da tua palavra. E a nossa oração, Pai, em nome de Jesus, fala conosco. Abra os olhos do nosso entendimento, os olhos do nosso coração, para que nós possamos compreender as virtudes daquele que nos chamou, nos tirou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Fala conosco, Pai, nessa manhã, por meio da tua palavra, por meio do testemunho, por meio de tudo que o Senhor tem feito na minha vida e que o Senhor há de fazer também na vida de cada pessoa aqui. É no nome de Jesus que nós oramos e agradecemos a Ti. Amém. O nosso texto base, 1 Coríntios 13, 11, ontem o pastor Glênio começou a falar um pouco sobre ele, que o apóstolo Paulo diz aí, quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, pensava como menino. Quando cheguei a ser homem, desisti das coisas próprias de menino. Esse texto fala de uma infância a um caminho para uma maturidade, fala de crescimento. Quantos anos acaba a adolescência? Pesquisando agora cedo, a OMS fala que a adolescência começa aos 10 anos e termina aos 20 anos de idade. Agora, o que você me diz? Acaba?
Você vai encontrar pessoas com 30 anos adolescente, com 40 anos adolescente, com 50 anos, com 60, com 70 anos adolescente. Conhece gente velha que depois de velho compra uma motona e bota e quer sair, e tantas coisas que nós estamos vendo aí. Meus queridos, quando a nossa vontade não é feita, o que nós fazemos? O que você faz? Qual é a sua atitude? Quando que nós vamos tomar decisões de homens, nós estamos falando aqui de hombridade, dentro das nossas casas? Eu vou dizer para vocês, é tão somente quando nós conhecemos a hombridade de Cristo. Nós tomarmos posse dessa hombridade que nós vamos ver que aconteceu lá na cruz. Tão somente. Enquanto nós não conhecemos a obra de Cristo, nós vamos ficar aí como criança mesmo. Qual tem sido as nossas atitudes quando os nossos filhos querem fazer aquilo que eles acham que eles devem fazer? Por exemplo, qual tem sido a nossa atitude quando os nossos filhos querem fazer tatuagem? Atendi um jovem essa semana, a primeira coisa que ele me perguntou: pastor, tatuagem é pecado? Fazer tatuagem é pecado? É pecado fazer tatuagem? O que é pecado? Pecado é incredulidade, meu querido. Não é a tatuagem que vai levar o cara vai tirar o cara do céu ou vai mandar ele para o inferno. O que vai mandar, o que vai levar uma pessoa para o inferno é a iniquidade, é o pecado, é o velho homem, é a natureza adâmica que nós nascemos com ela. Todos nós nascemos com essa natureza. Ontem eu vi um moço dizendo aqui: eu sou crente desde quando nasci. Opa, não é não. Você não é crente desde quando nasceu, não. Ninguém nasce crente nesse mundo. Nós nascemos incrédulos e pecadores. E o que nós precisamos realmente é de um novo nascimento. E eu quero tratar com vocês hoje aqui sobre esse novo nascimento. Então, qual tem sido as nossas atitudes de homens quando os nossos filhos querem namorar quando não pode namorar? Como é que o seu filho vai namorar se ele não trabalha? Você vai bancar o namoro dele? Você vai emprestar o carro para ele? Você vai dar dinheiro para ele levar a namorada no cinema? Eu cresci com a frase: educar é saber frustrar. Você quer criar um filho que vai te dar muito problema, Jubiga, quando você tiver um filho? Tudo que ele pediu, você faça. Tudo que ele pediu, nunca frustre ele. Nunca diga não. Hoje você vai encontrar empresas aí que o patrão fala não para o funcionário, ele vira as costas e vai embora. Ou ele volta no outro dia com a submetralhadora lá e mata todo mundo, depois dá um tiro na cabeça. Porque não tem, é uma criança. Emocionalmente é uma criança. Nunca foi frustrado. Então, qual tem sido as nossas atitudes? Quando os nossos filhos querem ir para a cervejada com a turma da faculdade. Eu vou dizer para vocês, eu errei muito com a criação das minhas filhas e erro até hoje. Aqui não tem ninguém perfeito. Aquele que não tiver pecado, joga a primeira pedra. Mas alguns princípios dentro da minha casa eram inegociáveis. A minha filha, quando começou na faculdade e ela queria ir para a cervejada, eu fui bem claro com ela. Eu falei: com o meu carro, com o meu dinheiro, você não vai para cervejada nenhuma. E aqui em casa tem hora para sair e hora para chegar. E a hora que eu estabeleci para ela chegar era a hora que eles estavam começando, o negócio começando a esquentar lá. Eu falei: enquanto você morar nessa casa é desse jeito. Isso é um inferno, eu vou sair dessa casa. Não tem problema, filha. Você aluga uma casa, você mora, eu falei para minha filha, não é filho. Você aluga uma casa e você vai morar, aí você pode fazer o que você quiser, chegar lá. Enquanto você estiver aqui, minha casa, minhas regras.
Enquanto você estiver debaixo do cuidado do pai e da mãe, depois que você casar, depois que você quiser sair, alugar uma casa, você pode fazer. Mas enquanto você estiver aqui, é desse jeito. Hoje, infelizmente, nós, homens, temos delegado as coisas tudo para as mulheres. Tudo para as mulheres. Hoje, quem manda são as mulheres. Isso é uma coisa muito triste. Eu vou dizer para vocês, a igreja, com I minúsculo, que eu falo que existe igreja com I minúsculo e igreja com I maiúsculo. A igreja com I minúsculo são as denominações. A igreja com I minúsculo é a primeira igreja batista em Londrina, que muitos aqui frequentam. A igreja com I maiúsculo é a igreja universal, não universal do reino de Deus, a universal é a igreja de Deus. Toda pessoa, quando nasce de novo, quando crê em Cristo, que a obra de Cristo foi suficiente para a salvação, para a santificação e para a glorificação, e que não precisa fazer absolutamente nada, porque Cristo já consumou tudo, ele crê nisso por obra do Espírito, que isso é um milagre. Nós vamos ver que o novo nascimento é um milagre. Essa pessoa começa a fazer parte da igreja de Deus. Mas eu tenho o mesmo pensamento que o pastor Glênio tem. A igreja com I minúsculo ainda é o melhor lugar para você criar os seus filhos, para você criar uma família. Cheio de problema. Qual igreja aqui, denominação, que não tem dificuldade e não tem problema? Onde tem gente, tem problema. O dia que você encontrar uma igreja perfeita, você sabe, né? Não entra nela que você vai estragar ela. Você vai estragar. Não existe igreja perfeita. Nós temos sim um Deus perfeito. Mas igreja perfeita não existe. Mas a igreja é o melhor lugar ainda para você, para nós estarmos. E hoje, quem que leva? Quem que é o guia espiritual da tua casa? Quem que é aquele? Eu lembro minhas filhas quando eu era pequena, a minha esposa estava chovendo, frio, hoje nós não vamos na igreja. Por que não vamos na igreja? Está chovendo. Mas está chovendo, nós vamos de a pé? Nós estamos de carro? Não tem guarda-chuva? Nós vamos sim. Eu lembro, a nossa comunidade tinha 3 cultos. Nós íamos de manhã, íamos das 6, e o pastor ainda falava, vai embora, porque os que vieram para... Nem tirava o carro do estacionamento, ficava nos 3 cultos, ouvindo a palavra, ouvindo a palavra, ouvindo a palavra. E essa palavra que trouxe sustentação, primeiro para a minha vida, transformação, e tem feito isso na vida das minhas filhas. O pastor Glênio consagrou minhas 2 filhas. A Bíblia diz, ensina a criança no caminho que deve andar. E ainda quando ela for velha, não se desviará dele. Não adianta. Tentaram, mas o Senhor, no tempo dele, alcançou. Nós temos um Deus que ele tem palavra. A Bíblia diz, Deus não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Porventura, tendo ele dito, não fará. O que Deus diz na palavra dele, meu irmão, ele tem cacife, ele tem capacidade para cumprir, porque o nosso Deus, ele pode todas as coisas, ele pode tudo, mas tem uma coisa que ele não pode mentir. E ele diz que céu passa, terra passa, mas as minhas palavras jamais passarão. Então é aqui, é na palavra. Agora, infelizmente, eu tenho visto muito nessa caminhada de muitos irmãos, inclusive, da domingo a esposa vai para a igreja com os filhos e o bonitão fica em casa. Fazendo o quê? Se fosse jogo, estava bom demais, viu, meu irmão? Muitos é o único momento que ele vai ter de se livrar da esposa e dos filhos para entrar nessa desgraça da internet para acessar, sabe o quê? Pornografia. Hoje nós estamos vivendo uma época de uma epidemia. Eu estou vendo aqui eu com a garganta ruim, Mário Rocha com a garganta ruim, a minha esposa com a garganta ruim, a minha neta, eu estava lá agora fazendo as anotações aqui, ela lá no quarto dormindo, tossindo, e parece que está uma epidemia de gripe, mas os estudiosos têm falado de uma epidemia que vem vindo, já está há tempo de pornografia, as pessoas estão viciadas. Você sabe qual que é o primeiro contato hoje com a pornografia? Segundo muitos estudiosos, 7 anos de idade.
De 7 a 11 anos. O primeiro contato com a pornografia. Sabe por quê? Porque nós, pais, damos aos nossos filhos celulares, iPads e outras coisitas más aí. E eles estão já se viciando nisso. Os especialistas estão dizendo que é mais fácil você libertar um viciado em cocaína do que um viciado em pornografia. A pornografia cria uma sinapse no cérebro, cria um caminho no cérebro que, meus irmãos, eu sofri muito, mas muito com isso. Foi a graça do Senhor e eu saí das trevas, primeiro confessar para minha esposa, depois confessar para o meu pastor, e o Senhor para me libertar desse mal, dessa desgraça. Mas hoje, infelizmente, as mulheres estão indo para a igreja com os filhos e muitos dos maridos dos homens têm ficado em casa acessando esse tipo de conteúdo e vendo isso. E depois a família está indo para o ralo, a família está indo para o beleléu e a gente, meu Deus, o que está acontecendo? O que está acontecendo? Você precisa tomar uma posição diante de Deus, diante da palavra, falar: Senhor, sara-me, Senhor, e serei sarado. Cura-me, Senhor, e serei curado. Salva-me, Senhor, e serei salvo. Nós precisamos, meus irmãos, pedir a esse Deus que pode todas as coisas, esse Deus que está pronto para nos ouvir. Senhor, tem misericórdia da minha vida e transforma a minha vida por misericórdia. Homens bananas, maridos Nutella e filhos rebeldes. É um estudo do Paulo Júnior. Eu mandei no grupo lá do pessoal de Governador Celso Ramos. Eu não sei se vocês assistiram. É um estudo de 28 minutos. O pastor Paulo Júnior está falando com muita propriedade desses homens bananas, desses maridos Nutellas. Depois você ouça esse estudo. Não consegue comprar uma carne no mercado. Esse dia eu estava no mercado e eu estava vendo a cena grotesca. O cara querendo comprar e a mulher, não, essa aqui não sei o quê. E o açougueiro olhava assim, fazia assim. E o cara com o rabinho debaixo das pernas e a mulher dando de dedo e brigando e fazendo. E a mulher que manda. A pessoa vai comprar um aparelho de barbear. A mulher, esse você não vai levar não, esse é muito caro. Você vai levar aquele lá, mas aquele não, você vai levar esse. Tá bom, vou levar esse. Até carro ela quer que você para onde... Para aqui, não, eu quero parar é ali. Ali que eu vou parar. Esse empoderamento da mulher, meus irmãos. Você sabe quem que é o grande culpado disso? Somos nós. Não é que você vai chegar lá, agora quem manda aqui sou eu e tem que ser do meu jeito e ser aquela pessoa bruta. Não, mas você ter a doçura de Cristo. Você sabe o que a Bíblia diz? Que o amor de Cristo constrange as pessoas. Agora, esse amor, eu só vou ter esse amor quando eu nascer de novo. A Bíblia, a palavra de Deus diz que o amor de Deus é derramado. Não é pingado, não. A Bíblia diz que o amor de Deus é derramado em nossos corações, por meio do Espírito Santo que nos foi outorgado, foi dado. Ninguém aqui nasceu com vida espiritual. Nós precisamos nascer de novo para ter vida espiritual. Agora, o amor de Deus, ele é derramado. Eu vou pegar esse copo aqui e jogar na cabeça do bispo Wildo para mostrar o que é derramar. Não é uma gota. A Bíblia, batizar ele já aqui. O amor de Deus, ele é derramado nos nossos corações. E o amor, você sabe, que o amor, ele tudo suporta, tudo espera. O amor, esse amor aqui não é amor epitomia que você produz, não é o amor eros, não é amor estorge. Esse aqui é o amor agapau, é o amor de Deus, é o amor que você anda a segunda milha, que você dá a outra face. E é só em Cristo que nós podemos fazer isso. Fora de Cristo não tem jeito, meus irmãos. Como é que Jesus crescia? A Bíblia diz que Jesus crescia em sabedoria, Jesus crescia em estatura e Jesus crescia em graça, diante de Deus e diante dos homens. E eu quero dizer para vocês, sem a graça de Deus, sem a graça de Deus nas nossas vidas, sem a graça de Deus na minha vida,
Não existe crescimento espiritual, não existe nada nas nossas vidas, tudo é patrocinado pela graça de Deus. Eu gosto muito desse texto de 2 Pedro, capítulo 3, o último versículo de 2 Pedro, 2 Pedro 3,18, quando a palavra de Deus diz assim: antes crescei aonde? Na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Presta atenção, não é crescer no conhecimento e na graça. É na graça e no conhecimento. Porque conhecimento sem graça, sabe o que vai gerar em nós? Arrogância espiritual, soberba. A Bíblia diz que o conhecer, que a ciência incha, mas o amor edifica. Eu sei muito de teologia. Eu sei explicar para você muitas coisas da teologia. Você sabe qual que é a diferença do infralapsariano e do supralapsariano? O que resolve isso, saber isso? Tem gente que, quando senta, começa a falar, mas não conhece aquilo que Paulo vai dizer. Eu temo que, assim como a serpente enganou a Eva com a sua astúcia, de alguma forma sejam corrompidamente de vocês, vocês se apartem. Se apartem do que, Paulo? Da simplicidade e pureza devidas a Cristo. A simplicidade do Evangelho. O Evangelho é uma das coisas mais simples desse mundo e mais difíceis da mente humana, da cabeça do homem penetrar. Porque é só pela graça de Deus, é só pela revelação do Espírito Santo. Se ele não fizer essa obra, Evangelho é a coisa mais simples. Evangelho é morte e ressurreição de Cristo, aonde eu encontro a minha atração no corpo dele, a minha morte com ele e a minha ressurreição com ele, para que ele venha habitar em mim. Evangelho é isso. Mas isso aqui, para entrar na cabeça do homem, é só Deus mesmo, por meio da graça dele. É um milagre, pastor. Vamos ler Efésios capítulo 4, o texto que o pastor Glênio leu ontem, mas eu quero começar no versículo 11. Efésios 4, 11, eu quero 16. Quando Paulo diz assim, Efésios 4, 11, ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonilidade, à estatura, à medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não mais sejamos como meninos, agitados de um lado para o outro, levados ao redor por todo o vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia que induzem ao erro, mas, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo, naquele que é o cabeça, Cristo, em quem todo o corpo, bem ajustado e consolidado pelo auxílio de toda a junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para edificação de si mesmo em amor. Meus queridos, esse texto aqui dá uma conferência. Essa carta de Paulo aos Efésios é uma carta maravilhosa. É uma carta que ela vai mostrar como é que é a vida cristã. Como é que a vida cristã inicia? Inicia com graça. Se você estudar Efésios, segundo o Watmani, se você estudar Efésios 1, 2 e 3, capítulo 1, 2 e 3 de Efésios, a palavra-chave é graça, é assentar, é descanso. A vida cristã genuína começa com graça, não é com esforço. Não é um grande faça, é um grandioso já foi feito. Efésios 4, 5 e 6, até o versículo 9, a palavra-chave é andar, é o caminhar da vida cristã. E Efésios 6, de 10 a 20, o tão conhecido e famoso texto da armadura do cristão, a palavra-chave é firmeza, é firmar. A palavra de Paulo aos Efésios tem 46 vezes a expressão em, mas tem 52 vezes a expressão para. Eu fui salvo em Cristo para que a edificação do corpo de Cristo. Não é para... o pastor Paulo Bornelli de Maringá, finado pastor, ele dizia, tem gente que pensa que salvação é seguro contra incêndio. Eu estou salvo, agora não vou mais para o inferno. É verdade. Se você está em Cristo, você não vai mais para o inferno. Mas a salvação é isso? É para você dizer, eu não vou mais para o inferno? Não, a salvação é para você levar outra salvação e para você estar edificando as pessoas.
E isso só o Senhor pode fazer nas nossas vidas. Então, a primeira coisa que nós precisamos entender é que todos nós, quando começamos a vida cristã, nós começamos como crianças. Na verdade, é como bebês. Porque a sua vida espiritual só começa a contar depois do novo nascimento, sabia? A Bíblia diz que Deus não leva em conta o tempo da ignorância. A nossa vida com Deus só começa a contar a partir do novo nascimento. E quando você nasce novo, você nasce como se fosse um bebê. O Lucas, meu irmão, disse ontem que ele nasceu de novo quando? No último acampamento. Quando foi o último acampamento? 1 ano atrás. Qual é a idade espiritual do meu genro? 1 ano. Então, a nossa vida espiritual, a nossa vida com Deus, ela começa a contar a partir do novo nascimento. E hoje eu quero que você preste muita atenção no que vai ser dito aqui. Você já nasceu de novo? Não confunda, meu irmão. Novo nascimento com batismo nas águas não tem nada a ver com isso. Não confunda novo nascimento com práticas religiosas. Novo nascimento é uma obra divina, é uma obra sobrenatural de Deus em Cristo, tirar de dentro de nós o pecado, a iniquidade, o velho homem, a natureza adâmica, e colocar dentro de nós a vida de Cristo. Não é um rótulo. Pastor da primeira igreja batista de Londrina. Isso não vale nada se eu não tiver Cristo. Eu vou para o mesmo inferno, se é que Hitler foi, eu vou para o mesmo inferno que Hitler foi. Mesmo não ter matado judeus, mesmo não ter feito muita coisa, apesar que eu já matei muita gente, não foi com a bala e com o revólver, foi com a língua. Porque Jesus disse, aquele que mata e aquele que odeia são assassinos. A Bíblia diz que aquele que adultera com a mulher fisicamente e aquele que olha para uma mulher e cobiça, estão no mesmo barco. Jesus que disse isso. Se você não é casado e você tem vida sexual fora do casamento, você é um prostituto. A Bíblia chama isso de prostituição. Agora não é para você tem que olhar para isso, você tem que olhar para Jesus, cara, é para a cruz, porque é Ele que vai mudar a tua vida. Se alguém está em Cristo, é uma nova criação, é uma nova criatura. Quando Cristo entra, Ele muda as nossas atitudes. Por isso que eu quero pegar você hoje aqui dizendo, você já nasceu de novo mesmo? Você tem a vida de Cristo? Eu não estou falando se você é perfeito, não existe perfeição. Eu não sou perfeito, ninguém aqui é perfeito. Nós estamos caminhando a perfeita varonilidade, a estatura da plenitude de Cristo. Isso é um trabalho. E Deus vai ter que usar muito chicote na nossa vida, o sofrimento na nossa vida vai ser uma bênção para que isso aconteça. Agora, nós precisamos realmente de uma experiência de novo nascimento. Então, todos nós vamos começar a vida cristã como crianças. Todos que nascem de novo começam essa nova vida. Essa vida em Cristo. Novo nascimento é uma vida nova. Não é uma continuação de uma outra vida. Não é um adendo a outra vida. Novo nascimento é uma nova vida. Jesus chamou isso de novo nascimento. Um começo inteiramente novo. Nascemos numa esfera nova, que está em completo contraste com a esfera antiga. Volto a dizer aqui, se alguém está em Cristo, é uma nova criatura. É completamente diferente. E nós vamos ler esse texto da palavra de Deus. Novo nascimento é uma verdadeira conversão. Você sabe o que é conversão? Mudança de direção. Eu estou indo aqui para o lado desse cabra aqui, aí eu viro as costas para ele e volto para lá. Novo nascimento é metanoia. Sabe o que é metanoia? Mudança de mente. Novo nascimento é troca de coração. Novo nascimento é uma obra que só Deus pode fazer nas nossas vidas. E Jesus, quando foi tratar de novo nascimento na Bíblia, ele foi tratar, sabe com quem? Com Nicodemos. Ele não foi tratar com
bandido, com prostituta, com gente que não prestava. Ele foi logo falar com um homem religioso. Eu costumo dizer que se você fosse lá no quarto distrito de Jerusalém e pedisse para puxar a capivara de Nicodemos, capivara, para quem não sabe, é a gíria da ficha criminal. Eu sei que tem uns aqui que se puxar... Cadê os PRF estão aí? Depois eu vou passar um CPF para você, irmão. Pra vocês. Eu sei que tem alguns aqui, se mandar puxar a ficha, pode até dar uma... Mas Nicodemos, se puxasse a ficha dele, ia estar escrito nada consta. Porque Nicodemos era um homem religioso, era um homem probo, era um homem que não tinha nada do caráter dele, era igual aquele fariseu lá da parábola, lembra? Ele era íntegro, eu lembrei de Jó, íntegro, reto, temente a Deus, desejava-se do mal. Mas o fariseu da parábola, ele diz, eu não sou como os demais homens, adúlteros, não sou roubador, eu jejuo 2 vezes por semana, eu dou o dia de tudo quanto possuo, e não sou como esse pecador que está aqui. Quando o pastor Glênio falou ontem do Júlio, que o Júlio era um dos pecadores principais. Quem que Jesus veio buscar e salvar, meu querido? Jesus disse, os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Eu não vim buscar justos, eu vim buscar pecadores para o arrependimento. Jesus veio buscar gente que não presta, cara, como eu. Ele veio buscar gente que vivia no lixo desse mundo, buscando satisfação na pornografia, buscando satisfação em várias e várias coisas. Ele veio buscar gente que não presta. Então, quando ele vai falar de novo nascimento, ele vai logo com Nicodemos. Vamos ler esse capítulo 3, a partir do versículo 1 de João. E o interessante aqui, que você vai perceber na leitura do texto, é que quando Jesus falou para Nicodemos de novo nascimento, ele não entendeu absolutamente nada. Porque você só vai entender o novo nascimento quando você ouvir o evangelho, quando você ouvir a palavra e você se colocar diante do Espírito Santo de Deus pedindo, Espírito Santo, se existe realmente um olho do entendimento, Espírito Santo, se realmente existe um olho no meu coração, abra por misericórdia que eu quero enxergar isso. Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Este de noite foi ter com Jesus e lhe disse, Rabi, sabemos que és mestre, vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer esses sinais que tu fazes se Deus não estiver com ele. Presta atenção que Nicodemos chega de noite para conversar com Jesus. E esse de noite aqui é tarde da noite. Porque Nicodemos, por ser um dos principais dos judeus, ele não poderia ser visto indo atrás de um Jesusinho de Nazaré, um carpinteiro, uma pessoa que não tinha preeminência nenhuma, que não tinha títulos, não tinha pegredim nenhum. Então ele foi à noite para não ser visto. E ele chega para Jesus e fala, Rabi, sabemos. O negócio de sabemos aí é perigoso. Eu sei. Paulo diz, eu sei em quem tenho crido, e eu estou bem certo que ele é poderoso para guardar o meu tesouro até o dia final. Eu preciso provar e eu preciso saber. Esse negócio que a fé do outro, a fé que cada um tem para ti mesmo, não é a fé do outro. O outro tem a experiência dele, eu preciso ter a minha experiência. E o Deus que deu a experiência para o outro, ele dá a experiência para mim também. Se eu quiser, se eu clamar a ele por misericórdia. E Deus sabe quando você quer. E aquele que quer, ele persevera. Aquele que quer, vai. Eu costumo dizer, quem quer, vai. Quem não quer, manda e passa a raiva depois. E ele chega, sabemos que tu és mestre, vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer esses sinais que tu fazes se Deus não estivesse com ele. Olha que enchida de bola. Jesus nem agradece. Jesus vira para ele, a isto respondeu Jesus. Em verdade te digo, que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. E novo nascimento, volta a dizer, é uma obra divina e sobrenatural. De Deus, em Cristo, mudar o nosso interior. Arrancar o velho e colocar o novo. Não confunda uma coisa com a outra. Perguntou-lhe Nicodemos, como pode nascer
Como pode um homem nascer sendo velho? Pode porventura voltar ao ventre materno e nascer segunda vez? Entendeu alguma coisa esse homem? Ele entendeu, ele deu a definição dele de novo nascimento. Sabe o que é novo nascimento? É eu reduzir, voltar para o ventre da mãe e nascer segunda vez. Mas a preocupação de Nicodemos provavelmente seria que ele não tinha mais mãe. Como é que eu vou tornar a nascer de novo? Respondeu Jesus: em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Você está vendo aqui? O novo nascimento é nascer da água. O novo nascimento é ser batizado nas águas. Será que é isso mesmo? Será que água tem poder de tirar pecado de dentro de você? Quem que é o Cordeiro de Deus que veio tirar o pecado do mundo? Quando eu digo para você que você nasce de novo, que você tem uma experiência com Cristo quando você é batizado nas águas, sabe o que eu estou dizendo? Eu estou dizendo que a obra que Cristo fez lá na cruz não valeu absolutamente nada. E que Deus enviou o Filho dele aqui, não sei para quê. Se eu posso, pelo batismo nas águas, tirar o pecado de uma pessoa. Há uns anos atrás, eu fazendo um batismo lá com os irmãos da igreja, um soltou uma piadinha lá que eu não gostei muito. Falou: pastor, eu quero batizar primeiro porque vai ficar o pecado dos outros aí na água. Eu falei: como é que é? Não, pastor, estou brincando. Eu falei: é bom estar brincando mesmo. Porque água não tira pecado. Quem tira pecado é o Cordeiro de Deus. A água na Bíblia é símbolo da palavra. A Bíblia explica a Bíblia. Jesus diz que aquele que crê nele, do seu interior fluirá o quê? Rios de água viva. Paulo diz que nós somos purificados com a lavagem de água pela palavra. Então esse texto pode ser traduzido assim: aquele que não nascer da palavra e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Não pode ver o reino de Deus. Aí Jesus diz: o que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te admires, não te maravilhes de eu te dizer, importa-vos nascer de novo. Aí Jesus dá aqui a definição de novo nascimento. O vento sopra onde quer, ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Jesus fala: o novo nascimento é igual ao vento. Ninguém sabe para onde vem, ninguém sabe para onde vai. Sabe o que significa isso? O novo nascimento é um mistério. E uma coisa, não é porque você sabe a doutrina do novo nascimento, não é porque você conhece os textos que falam do novo nascimento, isso não significa que você é nascido de novo. Cuidado com isso. Eu tenho conhecimento da doutrina do novo nascimento. Tá bom, precisa da palavra mesmo, precisa da doutrina mesmo. Mas eu preciso da revelação dessa doutrina. E quem que traz essa revelação ao meu coração? A terceira pessoa da Trindade. Jesus disse: é necessário que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não vai vir para vós outros. E quando ele vier, ele vai convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo. E do pecado porque vocês não creem em mim. Então é o Espírito Santo que vai trazer essa revelação. Então lhe perguntou Nicodemos: como pode suceder isso? Acudiu Jesus: tu és mestre em Israel e não compreende essas coisas? Parece que Jesus dá uma tiradinha nele, né? Escuta, você é papa, você é o mestre, você é o sabe-tudo, e você não compreende essas coisas, não? Cuidado com a letra. A Bíblia diz que a letra mata, mas é o Espírito que traz vida. Cuidado. Eu já li a Bíblia não sei quantas vezes, tem tantos versículos decorados da Bíblia. Isso é ótimo. Mas se você abre a palavra de Deus, sem antes dizer: Espírito Santo, eu estou abrindo a tua palavra, mas eu quero enxergar além da letra. Eu não quero o logos, eu quero o rema. O logos é a letra, é o papel, é a letra mata. O rema é quando essa letra sai e parece que ela entra dentro de você. É aí que você nasce de novo. Você fala: meu Deus, é a graça, meu Deus, Cristo fez tudo. É impressionante quando a pessoa nasce de novo. Eu já tive a oportunidade de ver algumas pessoas nascerem de novo, na minha frente. Eu entendi. Ela fica numa alegria. Sabe o que aconteceu? O Espírito Santo trouxe o rema. O Espírito Santo trouxe a revelação. Nunca abra esse livro chamado Bíblia, Palavra de Deus, sem antes dizer: Senhor, abra os olhos do meu coração, abra os olhos do meu entendimento. Eu quero conhecer
além da letra. Eu quero conhecer o autor e o consumador da fé, que é Jesus. E aí você parte para a palavra e vai lendo, porque só tem rema por meio do Logos. E aí você vai ver o Espírito Santo fazendo a obra e mexendo. Jesus vai explicar para ele o que é novo nascimento no versículo 14. Ele diz assim, ó, e do modo que Moisés levantou a serpente no deserto, presta atenção, e do modo que Moisés levantou a serpente no deserto, presta atenção nessa expressão, Moisés levantou a serpente no deserto. Presta atenção nisso. Assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo o que nele crê tenha o quê? A vida eterna. Quando que acaba a vida eterna? Esse povo que está salvo hoje e perde salvação amanhã, não conhece a salvação em Cristo Jesus. A salvação é eterna. Não existe perda de salvação na Bíblia. Aí se eu pisar na bola, você sabe a única coisa que você sabe fazer, Duda? E eu? Pisar na bola. Mas nós temos um Deus que começou uma boa obra e Ele há de aperfeiçoá-la até o dia de Cristo Jesus. Amém. E Ele vai usar o pecado. Quantos anos Deus usou? Preciso uma hora dar um testemunho da pornografia, as lutas que eu tive com isso. Quantas vezes Deus usou esse pecado na minha vida? Para me humilhar. Sabe aquele espinho na carne de Paulo? Se fosse eu escrevendo 2 Coríntios 12, eu ia falar, o meu espinho é a pornografia. E o Senhor, e eu clamando, e o Senhor teve pecados que Ele tirou rápido. A mentira, eu era um mentiroso daqueles, Ele tirou rápido. A violência, eu era uma pessoa no trânsito estúpido, já largava a chave de roda cruzeta debaixo do banco, eu já descia com ela. Pensa numa desgraça de um homem que agrediu tantas e tantas pessoas na cidade de Londrina. Isso aí Deus tirou do dia para a noite. Mas a pornografia, Deus falou, você vai ficar esse espinho aí. E foi anos. Sabe para quê? Eu atendo pessoas lá na nossa comunidade, muito de fora, viu? Muito de fora, porque os de dentro tem receio. Quer continuar nas trevas. Não quer sair das trevas para vir para a luz, para ser curado. De vez em quando aparecem uns lá. Mas eu atendo muita gente de fora, Londrina, região de Londrina, impressionante. Uma vez eu atendi um senhor, um caminhoneiro, que ele chegou lá e disse assim, abriu a porta e falou, eu só estou aqui porque a minha mulher me fez vir aqui, uma banana. Eu só estou aqui, a minha mulher marcou, e eu vim aqui, e eu não queria estar aqui, e olha que recepção. Eu falei, vai embora então, cara. Deu vontade de falar isso. Deixa Dilson, para com Wilson, senta aí, irmão, vamos conversar. E começamos ali um quebra-gelo, uma conversa. E o homem virou e falou, rapaz, ontem, pastor, eu joguei meu celular na parede, eu sou caminhoneiro, eu já sou viciado em pornografia há tantos anos, eu não sei o que eu faço na minha vida, eu não viro à noite, eu não sei o que eu faço. E sabe o que eu fiz? Eu comecei a contar a minha história da pornografia para ele. Depois de uma meia hora, aquele homem estava desarmado. E eu pude falar para ele que nós temos um Deus de toda a graça, que pode nos libertar, primeiramente de nós mesmos, e depois de qualquer pecado. Não existe pecado para Deus. Para Deus não existe pecadinho, pecadão, pecado cabeludo, pecado careca. Para Deus pecado é pecado. E aquele que não conheceu o pecado, ele se fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Nós temos a solução do nosso pecado, está em Cristo Jesus. Nós precisamos é conhecer a obra que Cristo fez por nós, faz em nós, depois através de nós. E depois de uma conversa que ele dizia assim, pastor do céu, se eu soubesse que a conversa ia ser desse jeito, eu já tinha vindo aqui há meses, há anos atrás. Eu falei, pois é, meu irmão, a gente é besta, a gente fica sofrendo com o nosso pecado, mas Jesus veio para libertar você desse pecado, meu querido. E foi ali que eu falei, Senhor, hoje, quando eu atendo uma pessoa, eu atendo ela com muita graça e com misericórdia. Eu não chego para ele assim, que isso, rapaz? Toma vergonha, você é um homem velho casado, vendo pornografia, você não sabe que isso é pecado? Eu era uma nova criatura em Cristo Jesus, era o bebezão, mas eu tenho um Deus que Ele vem me limpar. Ainda que os pecados de vocês sejam como
A escarlata, eles vão ser mais alvos do que a neve. Esse Deus, ele vinha. E olha a misericórdia desse Deus. A misericórdia desse Deus, ele vem. E ele vem. Pecado confessado é pecado perdoado. E pecado perdoado é pecado que ele começa a purificar. O problema nosso é que quando a gente peca, a gente fica com a culpa, o diabo vem para cima e você se acha, eu não mereço, para de ir para a igreja, para de andar com os irmãos, para de ler a palavra. É isso que o diabo quer. Ele quer você fora da palavra, fora da comunhão, porque é ali que ele pega você. E é essa hora que nós temos que ir para diante da palavra, ir diante de Deus e clamar-lhe misericórdia. Mas ele engana a gente. O bicho é astuto, ele prepara astutas ciladas. Ele foi para cima de Jesus e ele vem para cima da gente também. Agora é só a graça dele para fazer isso nas nossas vidas. Assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Você lembra do que aconteceu lá no deserto, em Números 21? A partir do versículo 5, quando o povo começa a falar contra Moisés, contra Deus e contra Moisés. Por que o Senhor nos fizeste a subir subir do Egito, para que morramos nesse deserto, onde não há pão nem água, e a nossa alma tem fastio, a nossa alma tem nojo desse pão vil que o Senhor tem dado para nós. Você imagina um negócio desse? Você levar o cara para comer na tua casa, esse povo chegou tudo de governador Celso Ramos sexta-feira, o churrasco já estava preparado, e melhor carne que eu pude achar lá no mercado, bananinha, panceta, contra filé, e eles chegaram e comeram e deram um prejuízo lá tremendo, viu, meus irmãos? O povo que come. Mas você imagina depois deles comerem, o Mateus chegar para mim e falar, Maurício, olha, esse churrasco vil, essa comida nojenta, podre que o Senhor ofereceu para nós. Foi isso que o povo disse da culinária de Deus. Chamou a comida de Deus de comida vil, de comida podre. Meu Deus. Então o Senhor mandou entre o povo serpentes abrasadoras, que mordiam o povo, e morriam muitos do povo de Israel. Veio o povo a Moisés e disse, havemos pecado porque temos falado contra o Senhor e contra ti. Ora o Senhor que tire de nós as serpentes. Sempre que há reconhecimento e o Senhor opera, o Senhor faz, pecamos contra Deus, peça para Deus, Moisés, tirar de nós a serpente. Então Moisés orou pelo povo e disse o Senhor a Moisés, faze uma serpente abrasadora, põe-na sobre uma haste, e será que todo mordido que a mirar viverá. Fez Moisés uma serpente de bronze e a pôs sobre uma haste. Sendo alguém mordido por alguma serpente, se olhava para a de bronze, sarava. Presta atenção nisso. Deus usou aquela serpente de bronze para dar vida para as pessoas que estavam morrendo por causa da picada, da mordida das serpentes. E por que o povo estava sendo picado? Por causa da murmuração. Se existe um pecado que Deus abomina, é murmuração. Tem gente que acorda e já começa o dia. Lembra daquele desenho antigo? Olhe, ó dia, ó céus, ó hora. Tem gente que acorda e já começa a murmuração, a reclamar. Aquela pessoa azeda, aquela pessoa... E Deus detesta a murmuração. Ele abomina a murmuração. E aí o Senhor manda essa serpente para destruir com esse povo. E o interessante foi que essa serpente ela foi colocada numa haste. E ela foi levantada lá no arraial. E todo que foi picado olhava para aquela serpente. Quantas pessoas tinha no deserto, você sabe? Tem uma ideia? Quantos milhões de pessoas? Quanto? 6 milhões de pessoas. Você imagina que tinha gente que não ia nem ver onde que estava essa coisa? E como é que ele tinha que olhar? Ele tinha que olhar para a direção. Ele tinha que olhar pela fé. Qual que é o efeito terapêutico anti-ofídico? Eu fui picado por uma víbora. Eu vou olhar para uma serpente de bronze. Qual o efeito antiofídico que tem isso na vida de uma pessoa? 0. Mas Deus falou, olha. E você sabe o que Deus está dizendo lá? Assim como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado. Para que todo aquele que nele crê não
pereça, mas tenha a vida eterna. Você sabe o que aconteceu com Jesus quando ele foi levantado lá naquela cruz há 2000 anos atrás? Você sabe por que Jesus foi levantado naquela cruz há 2000 anos atrás? Para levar você, para me levar a morrer juntamente com ele. Jesus foi crucificado numa cruz no chão. O que diz lá João 12:32? Nós sabemos de cor, né? E eu, quando for levantado da terra, atrairei todos a mim mesmo. Quem que tinha que morrer lá na cruz? Jesus que não tinha pecado ou você que nasceu em pecado? Você que nasceu na iniquidade? Você que nasceu com a natureza carnal dentro de você? Setembro nós vamos estar aqui com o acampamento com os adolescentes. O tema vai ser Gálatas 5,16. A guerra do espírito com a guerra contra a carne. Um em oposto ao outro. Essa natureza carnal que nós nascemos com ela. Essa natureza que nos leva a ir para o lixo do mundo. A buscar satisfação, não em Deus e na palavra dele, mas buscar satisfação na pornografia, buscar satisfação na prostituição, buscar satisfação nas drogas. Mas a nossa satisfação está numa pessoa. A pessoa chama-se Jesus Cristo. E quando ele foi levantado lá naquela cruz, ele atraiu. A quem? A todos. Que todos é esse? Todos que creem. Primeira coisa, a Bíblia diz assim: para que me saibais, para que me creais e para que me entendais. Primeiro eu preciso saber. Eu não sabia. Eu sabia que Cristo tinha morrido por mim na cruz do Calvário. Religião tinha duas. Era católico e era espírita. Toda sexta-feira eu ia para a Rolândia, centro espírita, tomar banho de descarrego. Fazer encruzilhada. Quantas encruzilhadas eu fiz nessa cidade de Londrina? Quantos galhos de arruda, quantas fitas vermelhas, quantas coisas e velas e coisas que eu fiz. Para tentar ter uma vida espiritual. E parece que quanto mais você faz, mais vazio você se sente. Eu sabia e cria ouvindo que Cristo tinha morrido por mim na cruz do Calvário. Mas um dia eu descobri que ele não só morreu por mim, mas que eu tinha morrido com ele naquela cruz. Mas como disse o pastor Glenn aqui ontem, eu nasci em 1947, eu não. Eu nasci em 1970. 45, é. Eu nasci dia 15 de junho de 1970. Se Deus quiser, o mês que vem completo 53 anos de vida. E a pergunta que eu fiz para o Odir, eu falei: Odir, como que ele me atraiu se eu não existia? Aí ele me mostrou um versículo dizendo que o cordeiro foi imolado antes da fundação do mundo. Ele falou: isso não se explica. A Bíblia diz que quando Cristo morreu lá na cruz, ele atraiu o seu eu, o seu velho homem, a sua natureza adâmica, a sua natureza carnal. Os que são de Cristo Jesus, os que são de Cristo Jesus, crucificaram a carne com suas paixões e concupiscência. Sabe o que é concupiscência? Você sabe. Concupiscência, eu sei o que é isso. É aquele desejo insoptável. É aquela coisa que quando vem, você tem que correr para uma pornografia, você tem que correr para uma masturbação, você tem que correr. O Julião corria para as drogas, né, Julião? Tinha que correr lá atrás da droga para satisfazer aquilo. A concupiscência é um desejo insoptável. A concupiscência é aquele desejo que quando vem você não consegue. Agora quem tem a vida de Cristo, consegue. Quem tem a vida de Cristo e recorre a Ele, no momento da tentação, Ele é fiel para livrar. Ele faz a obra. Então quando Paulo diz lá em Gálatas 2,20, eu queria que você guardasse esse versículo, meu irmão, e você confessasse esse versículo. Eu lembro quando o meu pai na fé um dia mandou eu abrir João 12,32 e mandou eu ler. Eu li. E eu, quando for levantado da terra, atrairei todos a mim mesmo. Falou: Maurício, o que Jesus atraiu lá na cruz? A todos. E nesse todos você estava? Falei: eu agora não sabia, mas agora eu creio que eu estava. Você sente? Não sinto. Mas eu creio. Ele me deu uma caneta e falou: risco todos. Eu falei: vou riscar a Bíblia? Por minha conta. Já que é por tua conta, risquei todos. Agora puxa uma perninha e escreve teu nome. Maurício. Agora confesse isso. Jesus, quando foi levantado na cruz, atraiu Maurício no corpo dele. Eu morri com ele naquela cruz, ressuscitei com ele naquela cruz, como diz as Escrituras.
e agora ele habita em mim. Não tive chimelique, não tive nada, é questão de fé. Tem gente que, quando nasce de novo, fala, eu nasci de novo dia tal, ano, sabe até a hora. Eu não sei, eu sei que eu nasci de novo aos 21 anos de idade, 20 para 21 anos de idade. Mas como é que você nasceu de novo? Quando eu ouvi a palavra, e eu confessei a palavra, e eu falei, Espírito Santo, me dá fé para crer na palavra. E esse texto de Gálatas 2:20, Paulo diz o quê? Porque eu, vamos ler junto? Porque eu, mediante a própria lei, morri para a lei, a fim de viver para Deus. Estou crucificado com Cristo, logo já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Não anulo, 21 também, não anulo a graça de Deus, pois se a justiça é mediante a lei, segue que Cristo morreu em vão. Se a justiça é mediante a lei, Cristo morreu em vão. Se eu sou salvo por cumprir regras, doutrinas que a lei exige, Cristo morreu em vão. Mas eu estou crucificado com Cristo. E vivo não mais eu, mas Cristo vive. O que é novo nascimento? É Deus tirar o teu eu, é Deus tirar o teu velho homem e colocar dentro de você Cristo. E quando Cristo entra, a metanoia acontece. Quando Cristo entra, agora não é mais regras e leis. Ele diz assim, eu vou escrever as minhas leis nas suas mentes, vou imprimir nos seus corações, agora é de dentro para fora. Agora é Cristo fazendo a obra. E é Ele transformando uma pessoa vadia, uma pessoa podre, uma pessoa nojenta como eu era, numa nova criatura. Eu já fiz coisas, meu irmão, que é de impressionar. Por causa da minha história de abusos. E quem aqui não foi abusado? Existem vários tipos de abuso. Às vezes eu me ponho o dedo na cara da pessoa, mas eu não sei o que passou por ela. Quais foram as coisas que essa alma está toda arrebentada. Eu fui uma pessoa que passei por vários tipos de abuso, tudo quanto é tipo de abuso que você pensar. Cresci vendo pornografia. Era um maluco. Era uma pessoa doente. Era uma pessoa que não tinha perdido carretel, tinha perdido linha, tinha perdido tudo. Era um compulsivo sexual, pessoa que vivia o dia todo se masturbando, olhava para uma mulher, seja quem fosse, já arrancava a roupa da mulher com a visão. E hoje eu olho para isso e falo, meu Deus, o que é isso? Isso era o velho homem que estava ali dentro, controlando a minha vida. Meus queridos, o dia que eu ouvi esse evangelho, houve uma libertação na minha... Hoje eu não sou um abusador por causa da vida de Cristo em mim, e nada mais, nada menos que isso. É só por causa disso. Mas o dia que eu ouvi esse evangelho, que Cristo morreu para me matar no corpo dele, para na ressurreição me dar uma nova vida. Novo nascimento é nova vida. Se alguém está em Cristo é uma nova criatura. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. E quando esse Cristo entra, meu irmão, ele começa uma obra. E ele termina essa obra. Ele não deixa, não. Ele não abandona a obra, não. Na minha cidade você vê aí, tem uns prédios abandonados, umas obras abandonadas, que começou, ou acabou o dinheiro, ou embargou, eu não sei o que aconteceu. Mas Cristo não, ele começa uma obra e ele vai, e ele vai, ele vai, ele vai. No tempo dele ele vai fazer a obra. E ele quer fazer a obra na sua vida, meu irmão. Eu não sei como é que está a sua vida, não sei como é que está a sua taras, não sei como é que está a sua... Mas o Senhor, ele quer botar ordem na casa. Quando a luz entra... As trevas elas vão embora. E a nossa oração nesse acampamento está sendo e vai ser, meu irmão. É que cada um de vocês que ainda não tem essa experiência, você que tem essa experiência, você sabe do que eu estou falando. Você sabe do que eu estou falando. Mas você que ainda não tem essa experiência, você precisa provar isso. Eu lembro quando o Humberto falava para mim, já tomou suco de umbu? Eu nem sabia que existia suco de umbu. Você pode me dizer se é doce, se é amargo, se é saboroso, o que é, não sei. Quando eu casei, fui de lua de mel lá para Fortaleza, Hotel Praiano. Descemos a primeira noite, a feirinha. Vimos lá sucos, umbu. Falei, me faz um suco de umbu.
Tomei o bicho. Hoje eu posso dizer, é um suco gostoso. Tem um amarguinho, mas é um suco maravilhoso, muito bom. E por que eu posso dizer? Porque eu provei. Por que eu estou falando aqui? Porque eu provei a minha morte e ressurreição em Cristo. Eu sei em quem tenho Cristo, estou bem certo, que Ele é poderoso. Tem coisa para Deus tratar no meu coração? Tem muita coisa para Ele tratar. E Ele está tratando. Porque quando Ele começa uma obra, Ele não abandona mais. Mas aquele velho Maurício, que fazia, aquele velho Maurício, está lá na cruz. Está lá em Galatas 2:20. Ele foi crucificado, Ele morreu com Cristo. E agora Cristo é minha vida. Olhe pela fé para a cruz do Calvário. O povo olhava para uma serpente de bronze e quantas pessoas morreram e por não crer? Você está louco? Eu vou olhar para não estou nem vendo nada, eu vou olhar, vou ser curado, você nada. Você acha que não teve gente que morreu por incredulidade? Não morra, meu irmão, por incredulidade no que a palavra de Deus está dizendo. A obra já foi feita. Jesus, quando rendeu o Espírito lá na cruz, Ele diz, tudo está consumado. Consumado é pronto. E agora nós precisamos, pela fé, olhar para esse Cristo. Olhar para essa obra consumada. E dizer, Senhor, agora eu sei onde está a minha hombridade. Agora eu sei. Senhor, tem misericórdia de mim. Vá diante do trono da graça de Deus e peça isso para Ele. A Bíblia diz que nós podemos nos achegar diante do trono da graça de Deus para sermos socorridos em momento oportuno. Queria que você curvasse a sua cabeça para nós orarmos ao Senhor, para que o Espírito Santo venha derramar essa revelação nos nossos corações. Pai, nós queremos te louvar e te agradecer por esse dia. Queremos te louvar e te agradecer por esses dias que vamos passar aqui ainda. E Pai, a nossa oração em nome de Jesus é que assim, Pai, como tu me alcançaste em Cristo Jesus, tu revelastes ao meu coração que quando o teu bendito e amado Filho foi levantado naquela cruz, eu também fui colocado no corpo santo dele. Eu morri juntamente com ele e ressuscitei juntamente com ele, como diz as Escrituras. A nossa oração, Pai, é que o teu Santo Espírito revela essa palavra aos corações daqueles que ainda não chegaram ao descanso da fé na obra que Cristo fez. Pai, nós sabemos que não é pelo nosso esforço, não é pelo nosso conhecimento, mas é somente por meio da tua graça, somente por meio da tua misericórdia. Revela, Pai, aos corações. Continua falando conosco, nos pequenos grupos, em tudo que vai acontecer ainda, com o único propósito, a glorificação e a exaltação de Cristo Jesus, e que cada homem possa sair desse acampamento, Pai, transformado por meio da tua graça, transformado por meio do teu evangelho, e que possamos também levar essa transformação, o nosso testemunho para fora, para que mais e mais pessoas conheçam as virtudes daquele que nos chamou das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Faz isso, Pai, que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém.